E a gente vai analisar os impactos desses 100 dias de comércio praticamente fechado em São Paulo com o secretário estadual da Fazenda, Henrique Meireles. Boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Luciana falando agora. Queria primeiro saber do senhor um balanço dos impactos das medidas de isolamento social na economia do estado até agora e se existe diferença entre o interior e a região metropolitana. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. É sempre uma satisfação conversarmos um pouco agora, num momento dramático e um momento onde nós estamos analisando os efeitos da pandemia. Antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar de que o grande efeito, o que causou realmente a contração econômica foi a própria pandemia e não medidas de quarentena. O resultado da doença, as pessoas se protegem e não existe diferença tão substancial entre setores que tiveram atividades restritas, ou com rigor, ou leve, e setores sem grandes restrições. Quer dizer, houve uma autoproteção, de qualquer maneira, da população e um cuidado absolutamente justificável, porque nesse primeiro momento a finalidade principal, a prioridade é salvar vidas. No segundo ponto, então, é importante dizer que, como consequência disso, nós tivemos uma queda da atividade. Uma queda da atividade importante. Se nós olharmos, por exemplo, do ponto de vista da arrecadação, nós vamos ver de que a arrecadação total do Estado, para dar uma ideia a todos, teve uma queda no mês de maio, uma queda de 27%, quase 28%, em relação ao que estava projetado normalmente. 22% foi a queda em abril. Março tinha sido uma queda pequena, abril já foi 22%, 29% no mês de maio, ao redor de 28%, 29%, dependendo de incluir taxas e incluir uma série de coisas. Mas vamos adotar um número médio aqui de 28%. E no mês de junho esperamos uma recuperação parcial, ainda com uma queda, no entanto, importante aqui de quase 20%. Um pouco mais do que 19%. Então nós temos aí, portanto, uma expectativa de uma diminuição da queda no mês de junho, mas ainda substancialmente inferior ao que estava previsto, e uma queda um pouco menor no mês de julho, mas ainda, de novo, bastante inferior ao que estava previsto. Resumo, é um impacto forte na arrecadação, o que reflete um impacto forte na atividade industrial e comercial. Secretário, aqui é o Evandro, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Eu gostaria de saber do senhor quais segmentos, principalmente do comércio, que devem ser mais atingidos, e existem regiões do estado de São Paulo que podem ter mais dificuldade para retornar num pós-pandemia. O que vocês têm monitorado das diferenças de cada local e também aqui na capital? Olha, a diferença fundamental, vamos começar com questões de local, diz respeito exatamente à incidência da contaminação. Na medida em que, por exemplo, no município de São Paulo, quando já há sinais de que a contaminação diminui, portanto, pode se liberar, número um. Número dois, hoje nós temos muito mais dados, informações científicas e dados estatísticos sobre os diversos setores, o que permite o estabelecimento de protocolos com os diversos setores. Esses setores, portanto, podem abrir gradualmente e recuperando de uma forma não tão rápida quanto se esperaria, mas já recuperando alguns setores mais rápido do que outros.
Do ponto de vista das regiões, vai depender muito do índice de contaminação. Como eu estava mencionando, no município de São Paulo, como isso já começa a diminuir, o número de internados já começa a cair um pouquinho, apesar de estar sério ainda. Então, é esperado, portanto, essa melhora agora, durante já este mês de julho, que a população se sente mais confiante, com razão, para ir e entrar no comércio, entrar as indústrias retomando. Por quê? Porque, inclusive, com protocolos já definidos. Portanto, é esse o quadro. Evidentemente que aquelas cidades que estão sendo mais atingidas serão as cidades que terão um pouco mais de dificuldade. Existem grandes cidades do interior onde a taxa ainda está aumentando bastante. Então, isso leva um pouquinho mais de demora. Quer dizer, começou forte na capital e começou a ir para o interior. É normal isso, estamos tomando todas as medidas necessárias, os prefeitos, e vamos todos trabalhar junto para conter exatamente esse efeito. Os setores que, evidentemente, mais sentem são exatamente os setores que têm uma afluência de público, né? Os setores onde tem uma maior aglomeração, depende mais de um grande movimento de público, alguns setores comerciais que tem, seja de lojas na rua, seja de shoppings, mas onde existe uma aglomeração maior. Esse, evidentemente, tem que, agora mesmo com a liberação, fazer uma abertura escalonada, diminuindo o número de pessoas em cada loja, etc. E a indústria vai depender, evidentemente, da demanda, né, daquele produto, porque a demanda de alguns produtos cai, porque a população se retrai, e alguns produtos não. Por exemplo, no primeiro momento, nós tivemos um aumento do uso de remédios. Então, produtos farmacêuticos tiveram, na realidade, um aumento e depois caíram um pouco. Alimento, e vai se manter, mas mantendo ainda em ponto alto. O alimento teve um aumento muito grande, porque as pessoas, inclusive, se estocaram um pouco, estão mais organizados agora, todos nós estamos organizados agora com suprimento em casa. Então, isso tendeu a cair um pouco mais. Esse é um tipo de área que sofreu menos. Agora, por exemplo, comércio de automóveis, concessionários de automóveis, etc. Esse é um setor que foi fortemente impactado. Pessoas deixaram de comprar itens mais caros, etc., possivelmente com financiamento, etc., por uma questão de prudência. Ou eletrodomésticos, etc., também caiu bastante. Em resumo, é esse o quadro. Setores industriais, dependendo do itens de necessidade, etc., ou itens que pode ser postergada a compra, e no caso do comércio, onde é preciso um afluxo maior de gente para justificar ou não. Inclusive, vocês mostraram aí muitas imagens de, por exemplo, ali eu vi um bar aberto, né, mais um ou dois clientes só. Né? É normal, não é porque está fechado, né? É porque as pessoas estão tomando o seu devido cuidado. Secretário, eu gostaria de usar aqui a sua experiência, inclusive como governo central. O senhor já foi ministro, então eu queria abusar agora da sua entrevista aqui para lhe perguntar um pouquinho sobre as medidas que estão sendo tomadas, não só em relação a São Paulo, mas em relação ao governo central. A gente fala agora em momento de recuperação, como é que vai ser essa recuperação, se ela vai ser em L, se ela vai ser em V, se a gente tem uma queda e depois uma subida, se ela vai ser... E agora a gente fala em recuperação em K, onde as pessoas mais pobres e os empresários mais pobres se empobrecem e os mais ricos ainda ganham com essa pandemia. E aí eu lhe peço uma avaliação dessas medidas, como a gente está lidando de forma central com essas medidas para a recuperação econômica no Brasil e o que o senhor acha em relação ao São Paulo, como está o seu diálogo com o governo central? São três temas diferentes, né? Vamos começar. As medidas, em geral, do governo federal e do governo do Estado estão na direção certa.
As medidas do governo do Estado, que são mais relacionadas ao combate direto à pandemia, que é, evidentemente, hospitais e leitos e UTI, e prevenção e organização das cidades e protocolos, isso tudo está indo bem, transporte, tudo que diz respeito ao Estado, ao município, está sendo bem executado e o plano está indo bem, em geral. O Plano de São Paulo de reabertura gradual vai caminhando com bases científicas, estatísticas muito bem organizadas. Em relação às medidas econômicas agora do governo federal, as medidas têm uma direção certa, mas têm encontrado muita dificuldade de execução. Por exemplo, existe um grande volume de empréstimos que foram alocados pelo governo federal para serem emprestados, digamos, executados pelo sistema financeiro, pelos bancos. E muitas empresas, principalmente as menores, estão reclamando muito da demora e da dificuldade de obter esse empréstimo, mesmo que tenha garantia federal, etc. Então, nós tivemos um problema aí de execução que, aos poucos, está melhorando devagar. Isso, evidentemente, atrasa também um pouco mais a recuperação. Não há dúvida que, se não fosse feito nada, ia ser muito pior. Então, é importante que tenha sido feito, mesmo com problema de execução, e que isto vá tendo aperfeiçoado, melhorado devagar, e, portanto, a recuperação vai se dar. Agora, o segundo tema, a velocidade da recuperação. Ela não vai ser aquele V, já que nós estamos usando essas expressões, é o V, é o W, é o K, né? O V. Digamos que não é um V rápido, isto é, cai e sobe em igual velocidade. Não. A queda é uma queda rápida, é um V inclinado, como eu mostrei, esta perna do V, e a recuperação é mais uma recuperação em U e um pouco menos inclinada, um pouco menos vertical na subida. Em resumo, é algo que faz isso, né? Que faz isso. Portanto, é este o quadro. Nós teremos uma recuperação gradual e esperamos que a atividade econômica esteja normalizada durante o correr do próximo ano. Por que esta demora? Por duas razões. Primeiro, porque para a recuperação total tem que se controlar completamente a pandemia. Isto, em São Paulo, se espera que nos próximos meses se esteja já controlado. Outros estados podem demorar mais, em primeiro lugar, mas, evidentemente, no mundo todo, como estamos vendo, inclusive nos Estados Unidos agora, tem episódios de recorrência. Nós estamos vendo isso na Flórida, estamos vendo isso no Texas, etc. Então, esse é um problema que só vai ser completamente resolvido depois da vacina, evidentemente. Mas teremos já uma recuperação importante, etc., baseada em todas essas medidas de controle. O segundo ponto é que as empresas tenderão a sair da crise um pouco mais endividadas. Então, isso vai demandar um pouco mais de tempo para que essas empresas possam, de fato, se recuperar totalmente, remontar o seu parque produtivo completamente, recontratar alguns funcionários que possam ter saído, etc., etc., etc. Em resumo, vai ser um processo gradual e a demanda também, isto é, a compra pelas pessoas até que recomponham a própria situação econômica e tenham confiança no futuro para comprar crédito, etc. Por exemplo, uma coisa é uma pessoa comprar comida, comprar remédio, comprar isso, produto de limpeza para cá. Então, eu falo, bom, aquele carro, né, ou aquela geladeira, ou aquela televisão que nós queremos fazer, estava pensando em comprar agora no meio do ano, adiou, quando é que... bom, então vamos comprar. Quando exatamente? Então, vai ser uma decisão de cada um, não é uma previsão científica. Isso aqui vai melhorando devagar e nós teremos, portanto, um completo restabelecimento disso durante o correr do próximo ano.
Secretário, o Estado de São Paulo vai precisar de um auxílio maior do governo federal para sair ou depois que a pandemia passar. E há uma abertura para este diálogo, tanto pelo governo de São Paulo quanto pelo governo federal? De que forma que o senhor enxerga isso ou esta necessidade? Olha, o governo de São Paulo está totalmente aberto a dialogar, e temos dialogado com o governo federal normalmente, sem maiores problemas. Agora, o grande programa de repasse de recursos federais para os estados foi feito através da aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional. Houve uma medida provisória inicial para recursos para a saúde do governo federal, tudo bem, foi feita na hora correta. Agora, o grande recurso para compensar a queda de arrecadação e da atividade econômica veio através de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e que fez duas coisas importantes. Primeiro, transferiu recursos diretamente do governo federal para os estados, que não foi suficiente. Foi, em alguns estados, cerca de 40% do total que perdeu da arrecadação, são em alguns estados 50%, outros menos. Mas, além do mais, suspendeu o pagamento de dívidas dos estados com o governo federal durante este ano. Em alguns estados, isso ainda não é suficiente. Para o estado de São Paulo, isso equivale, no total, a um fechamento das contas com controle, etc., durante o ano de 2020. De novo, com a suspensão do pagamento de dívida e com o repasse federal. As duas coisas juntas. Equivale ao que caiu da arrecadação aproximadamente. O ano que vem já tem alguns desafios aí a serem enfrentados, exatamente nessa linha de ação, agora sem o repasse federal. Nós não contamos, se vier, muito bem, mas nós não contamos com nenhum tipo de ajuda federal, aporte federal durante o ano de 2021. Inclusive, porque o governo federal está tendo um déficit muito grande das suas contas no ano de 2020. Né? Eu, que já fui ministro da Fazenda, já fui presidente do Banco Central, entendo que a situação lá também é grave. E eles vão ter que enfrentar um problema importante de controle de gastos muito rígido em 2021. Portanto, nós não estamos contando com essa ajuda, não por problema de briga, um problema político, não. É porque a situação do governo federal vai ser grave também. A dívida pública subindo e o retorno de um déficit importante, justificado, mas grande, em 2020. Portanto, 21, estamos já trabalhando no orçamento de 21, contando com os nossos próprios recursos. Vamos fazer alguns ajustes, tivemos uma reunião hoje de horas de duração exatamente para acertar isso. Vamos apresentar a lei orçamentária equilibrada, etc. Mas é um trabalho grande, um desafio grande para chegar lá e depois também nos anos posteriores e contando, evidentemente, com a recuperação da economia. Faltou uma pergunta que ela respondeu, a questão da recuperação em cá. Eu acredito que não há ninguém, pode ser um ou outro, mas não há uma questão de que aqueles que ganham mais, etc., tiveram benefício com a crise. A crise prejudicou mais uns do que outros, é verdade, mas prejudicou a todos. Mesmo um médico de grande reputação que tem uma grande clientela, caiu no momento. Mesmo o empresário, dono de uma grande empresa, a empresa caiu as vendas e está tendo prejuízo. Né? Não há, assim, evidentemente, aqueles mais necessitados então sofrem mais, aqueles que não têm carteira de trabalho, que estão trabalhando lá para ganhar o seu sustento no dia a dia, é um desafio mais sério, não tem dúvida, né? Mas isso é as consequências socioeconômicas do Brasil e que vamos trabalhar todos para depois, como já fiz quando estava no Banco Central, só para dar um exemplo para vocês, nós conseguimos naquela época criar em 8 anos 11 milhões de empregos no Brasil, 50 milhões de pessoas cruzaram a linha de pobreza para cima.
Depois nós tivemos uma piora novamente, voltamos, etc. Resumo, nós temos que trabalhar, acertar a situação e começar todos a trabalhar juntos depois da crise para o Brasil criar emprego, que isso é que vai resolver o problema do padrão de vida das pessoas. Emprego e renda. Secretário Estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, muito obrigado por responder as nossas perguntas aqui no Visão CNN. Saúde e uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado.